Muito boa noite, agora sim. Eric, como você está? Muito obrigado aqui pela participação com a gente. Eric morou no Brasil durante um tempo, um período razoável, mas fala português muito bem. Muito obrigado, é uma satisfação estar com você aqui no programa, Eric. Bom, muito obrigado, viu? Estou aqui em Minnesota, aqui estou olhando pela janela, está nevando, acho que um clima um pouco diferente do que vocês têm aí no Brasil, mas vamos lá. Na verdade, aqui no Brasil está com chuva, tempestade na região sul e sudeste. Aqui em Brasília hoje a meteorologia dizia que ia fazer chuva, que ia chover, mas não, fez tá assim, tem um tempo nublado, até com algum sol, na verdade. Eric, vamos lá. Ah, eleições norte-americanas, a gente vê hoje o Trump, né, o ex-presidente com força, né, mas talvez até mais forte do que se imaginava, né, uma dificuldade ali inicial do presidente Biden. É claro que a eleição não está fechada, ao contrário, nos bastidores a gente conversava aqui, você dizia que Biden ainda é favorito na sua avaliação, pelo menos está muito cedo ainda para uma análise mais definitiva. Mas eu queria saber o seguinte, Eric, como a gente consegue fazer uma avaliação a partir dessa eleição norte-americana em relação à direita brasileira, em relação ao bolsonarismo? O que é que ela pode representar? Olha, veja bem, vamos primeiro começar por aqui nos Estados Unidos. O que eu acho que está acontecendo? Só foi justamente há uma semana e meia, que de fato determinou que o Trump vai ser o candidato do Partido Republicano e que o Biden, por sua vez, vai ser concluiu, na verdade, as eleições primárias e agora o Biden vai ser o representante do Partido Democrata. Então, isso significa que estamos bem no início do que a gente chama do calendário político. Né? Então, o que quero dizer com isso? Então, agora, a partir de agora, o americano vai começar a prestar mais atenção no que está acontecendo na política. Até agora era simplesmente uma coisa mais partidária. Eu acho que vai acontecer alguma coisa interessante. Que eu acho que o Trump está mais ou menos no teto de aprovação, ou seja, ele não tem como crescer muito. Ele está, dependendo da pesquisa que você for olhar, entre 43, 44, 45% de aprovação. O Biden, dependendo da pesquisa que você for olhar, está em torno disso. Houve, assim, nas últimas semanas, algumas pesquisas que ganharam muito destaque, porque estava dizendo que o Trump estava em frente do Biden, e tem aquela coisa onde se junta um monte de pesquisas e, na média, o Trump estava na frente, e agora teve algumas outras pesquisas que saíram dizendo que o Biden está levemente na frente. Mas o que eu acho é que o Trump, para muitos americanos, o Trump sempre estava aquela coisa do passado que ninguém realmente acreditava que ia voltar. Agora que ele realmente concluiu esse processo de nomeação pelo Partido Republicano, ele vai voltar a estar no destaque. A mídia está voltando a fazer mais cobertura sobre ele e eu acho que ele não tem muito como crescer. Enquanto isso, o Biden está, vamos dizer, no chão da aprovação. Eu acho que ele só pode crescer, porque o que vai acontecer? Eu acho que as diferenças entre esses dois candidatos vão ser cada vez mais óbvias, né, para os eleitores no meio, né, a gente não chama de centrão, centrão é mais um termo que vocês usam no Brasil, mas assim temos um grande centro aqui nesse país que não é nem extrema direita nem extrema esquerda, que está basicamente olhando para quem vai dar continuidade a esse boom econômico que o país está tendo, quem vai tirar a gente desses conflitos que estão assolando o resto do mundo. E eu acho que, na verdade, tem um outro fator aqui que eu acho que não sei se recebe tanto destaque no Brasil, mas assim, a gente tem um terceiro candidato forte este ano aqui nesta eleição, que é a gente chama de RFK Jr., que é o Robert Kennedy Jr., que é o filho do Robert Kennedy e o sobrinho do ex-presidente John Kennedy, né? E ele era democrata a vida toda, ele saiu do partido, está lançando uma campanha para ser um candidato independente, e ele está, dependendo da pesquisa que for olhar, está conseguindo algo em torno de 8 a 16%. Muita gente acha que ele está sugando muito mais voto do Biden do que do Trump. Ele está recebendo um pouco do Trump porque ele tem umas certas políticas que são mais no lado do Trump em termos de como
ele enxerga a vacina e coisas do gênero, mas, assim, em geral, eu acho que a candidatura dele tende a entrar em declínio. E onde que vão as pessoas que estão apoiando ele? Eu acho que tendem a ir mais para o Biden. Então, por isso eu acho que estamos bem longe de um favorito, vamos dizer. Eu acho que todo mundo que fala, uma pesquisa nacional aqui nos Estados Unidos que, enfim, o Trump está um pouco na frente, o Biden está um pouco na frente. Na verdade, como a nossa política, eu acho que agora a maioria do brasileiro que acompanha a política aqui nos Estados Unidos há muitos anos deve perceber, aqui não se decide em eleições nacionais. Nós temos 50 eleições estaduais que determinam o presidente. Então, todo mundo sabe que essa eleição vai acabar sendo decidida em 3 ou 4 estados, o estado de Carolina do Norte, Pennsylvania, Michigan, Arizona, Wisconsin, talvez mais um estado aí, Nevada, outro estado, onde essa diferença entre quem ganha ou perde esse estado vai determinar o número de votos eleitorais que vão para determinar quem vira realmente o próximo presidente. Aqui, quem ganha a maioria dos votos não necessariamente ganha. Aconteceu no caso da Hillary Clinton, né, que ela ganhou o voto popular, mas perdeu no chamado colégio eleitoral. E pode acontecer a mesma coisa este ano, que um candidato pode ganhar a eleição em termos de voto popular, mas perder assim no colégio eleitoral que determina exatamente quem vai virar o próximo presidente. Mas, enfim, todo esse preâmbulo meu é para dizer o seguinte: estamos bem cedo nesse processo da eleição aqui, estamos no início desse percurso, e eu acho que estamos bem longe de ter uma ótica muito clara do que vai acontecer. Então, voltando à vaca fria, como se diz, pensando na política brasileira, eu acho o seguinte: eu acho que tem uma série de paralelos entre o que está acontecendo na extrema-direita ou na direita brasileira e a direita aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que a grande diferença é o seguinte: enquanto a grande figura da direita brasileira, que é o Bolsonaro, está mais ou menos fora da conversa hoje em dia, o Trump está exatamente no meio, né? Então, eu acho que é mais interessante olhar no Brasil, ou seja, quem vai ocupar esse vão no Brasil, né? Sendo que o Bolsonaro está mais ou menos impossibilitado, impedido de voltar na política, pelo menos por enquanto, né? Todo mundo achava também que o Lula estava fora, mas olha onde está. Mas, enfim, eu acho que o que eu ouço aqui em termos de analistas que olham para o Brasil, jornalistas que cobram a política brasileira, inclusive pessoas do Departamento de Estado que estão assim fazendo suas análises próprias sobre essa dinâmica no Brasil, eu ouço dizer muito que, enfim, muita gente, obviamente, tem os candidatos que podem ocupar esse espaço, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, etc. Tal, mas tem um outro nome que eu mencionei para você nos bastidores, que eu acho que pode ganhar muita força nos próximos anos, que é o Ratinho Júnior, lá no Paraná. O Paraná, cada vez mais, é um estado muito estratégico no Brasil, e ele, obviamente, vem de uma família com um sobrenome bem conhecido, mas, além de tudo isso, ou seja, eu acho que essa gestão que ele está fazendo lá, esse crescimento que o Paraná, basicamente, acho que cresceu algo em torno de 8% em termos de PIB estadual no último período, enquanto o Brasil, como na média, cresceu 2,5%. Eu acho que tudo isso está criando, basicamente, não sei se vai ser agora, em 26, ou vai ser só daqui a 6 anos, mas eu acho que ele é uma figura da direita presidencial muito forte. Muito bem. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, Eric, aí já para terminar, a gente está com um tempinho aqui no limite, tentou recuperar o passaporte dele, para quê? Para fazer essa relação, para ir para entre outros pontos, né, que ele poderia viajar, justamente para os Estados Unidos, para tentar fazer essa ligação aí com a eleição de Trump. Uma eleição de Trump e uma vitória, está muito cedo, evidentemente, você já falou sobre isso, mas uma eventual vitória de Trump fortalece o bolsonarismo aqui no Brasil, ou você acha que tem uma relação distinta entre essas eleições? Bom, evidentemente, sempre houve um certo namoro, né, entre até o próprio Bolsonaro e o Trump, né, e até os filhos do Bolsonaro. Um dos filhos, eu acho que estava aqui
nos Estados Unidos recentemente, tirando fotos com a extrema direita lá dos deputados aqui americanos, por exemplo, Marjorie Taylor Greene, que é uma figura espalhafatosa, que enfim, gosta de fazer encrenca aqui. Mas eu acho que, de modo geral, para o Bolsonaro mesmo, seria muito bom ter o Trump de volta no poder. Agora, para o movimento Bolsonaro, não sei. Porque enquanto o Brasil é o beneficiário de uma política externa aberta dos Estados Unidos, etc., a política do Trump geralmente é muito nacionalista, né? Sempre tem aquela coisa de America first, né? América em primeiro lugar. Então, eu não sei exatamente como que seria um segundo mandato do Trump, ou seja, com relação ao Brasil, mas eu tendo a dizer que eu acho que em termos de livre comércio, em termos de acordos bilaterais, em termos dessas coisas que, assim, a nível de geopolítica, de estratégia internacional, que seriam bem importantes do ponto de vista do Brasil, eu não tenho tanta certeza que uma presidência do Trump seria tão favorável para o Brasil. Deixo espaço aberto aqui para você, para outras conversas. A eleição americana se desenvolve, vai coincidir com eleições municipais brasileiras. Agradeço a paciência, a gentileza aqui com a gente e já deixo o convite para outras participações. Muito obrigado. Valeu, obrigado.